Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e temor, pois a Tua palavra, Deus, declara: entrai pelas Suas portas com gratidão e nos Seus átrios com louvor. Rende-lhe graças e bendize-lhe o nome. Pai, após louvarmos o Teu nome com cânticos, reconhecemos que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente a Ti. Porque assim a Tua palavra diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Agora, Senhor, pedimos que preparas o nosso coração para receber a Tua palavra, pois sabemos que a exposição das Tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Remove de nós, Pai, toda distração, toda inquietação e todo peso que tenta roubar a atenção da Tua voz. Conforme a Tua palavra nos ensina, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Que nossos corações sejam terra boa para que a semente da palavra frutifique. Assim como disse Jesus: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, Pai. Espírito Santo, nós reconhecemos que sem Ti não há entendimento, pois está escrito, Senhor: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Conduze-nos, ó Deus, em toda a verdade e revela-nos, Pai, aquilo que vem do coração de Deus. Que a Tua palavra, Senhor, não seja apenas ouvida, mas praticada, porque a Escritura nos adverte: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, assim como fizeste com os discípulos, pois a Tua palavra, Deus, declara: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Que tudo o que será ministrado aqui, Deus, produza fé em nossos corações, pois sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo, pela palavra do nosso Salvador. Que sejamos edificados, exortados e consolados, Pai, conforme o Teu propósito. Por fim, Deus, queremos viver para a Tua glória, porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Receba a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém, Deus. Amém. Que os irmãos podeis se assentar. Irmãos, é com alegria e privilégio que nós vamos ouvir e saborear a palavra do Senhor que se encontra lá em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Todo o capítulo, os irmãos me acompanharão na leitura apenas com os olhos. Êxodo capítulo 1. Amém? Êxodo capítulo 1. É o segundo livro da Bíblia. Faz parte do Pentateuco, ou dos 5 primeiros livros, da Bíblia. Diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele,
para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servistes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Irmãos, esse capítulo, esse livro, é um livro que demonstra a bondade de Deus em meio às aflições de um povo. Êxodo demonstra a bondade de Deus na sua plenitude. Deus demonstra a sua bondade para com o povo de Israel. O povo, em primeiro momento, estava sendo massacrado e ali estava sendo pisoteado mesmo, com excesso de trabalho. E o livro de Êxodo foi escrito segundo a tradição bíblica, por Moisés, um dos 5 livros, por volta de 1400 a 1440 a.C., durante o período em que o povo de Israel caminhava do Egito para a terra prometida. Então, durante toda essa caminhada, Moisés escreveu esse livro, foi escrevendo esse livro, falando acerca daquilo que Deus fez para com o povo no Egito. Êxodo é o segundo livro da Bíblia e dá continuidade à história iniciada em Gênesis, mostrando como a família numerosa se tornou uma grande nação, como a promessa que nasceu em Abraão continuou em Isaque, e aqui continua em Jacó, através das 12 tribos. E eu tenho o privilégio lá em casa, a gente está podendo fazer as nossas devocionais em Êxodo capítulo 1, e como é bom ver os nossos filhos aprendendo o nome dos filhos de Jacó. Como é bom ver eles aprenderem os nomes das parteiras, E eu fiquei quase uma semana ensinando isso para os meninos. Qual que é o nome das parteiras? Sifrá e Puá, Sifrá e Puá, Sifrá e Puá, Sifrá e Puá. Então, quando eu pergunto qual é o nome das parteiras para o Henrique, ele fala: Sifrá e Puá, pai, Sifrá e Puá. Para quê? Para que seja inculcado mesmo na criança, para que ele saiba quem Deus usou ali para que o povo pudesse também sobreviver ali. Às vezes nós não relatamos os pequenos feitos de Deus, usando 2 mulheres parteiras para conservar o povo de Deus em vida. Imagine! Não, Faraó, quando eu chegava lá já estava tudo certo, as mulheres são vigorosas. O capítulo 1 descreve o início da opressão do povo de Deus no Egito. Israel cresce, prospera e se multiplica, mas esse crescimento incomoda o sistema egípcio. A partir disso surge uma estratégia clara que Faraó quer consumir ali, quer fazer com o povo de Israel. Quer o quê? Quer oprimir,
sobrecarregar, impedir o avanço do povo de Deus, começa a nascer as estratégias humanas, falíveis, corruptíveis, estratégias que não dão em nada. Para quê? Para poder parar o povo de Deus. E quando eu vejo algum relato que alguém tenta parar o povo de Deus, é porque com certeza não conhece o Deus do qual nós servimos. Ninguém para o nosso Deus. Eu nunca vi uma noite impedir o nascer do sol. Eu nunca vi uma noite impedir o nascer do sol, irmãos. A ordem foi dada. Deus já direcionou: noite, você será noite, dia, você será dia, e vocês não podem impedir um ao outro. Esse é o nosso Deus do qual nós servimos. Êxodo 1 não é apenas um relato histórico, irmãos. É um espelho espiritual do que acontece em todas as gerações. O inimigo continua usando as mesmas táticas. Trabalho excessivo, opressão e ataque à multiplicação. Irmãos, às vezes nós acreditamos, e Êxodo já falava sobre isso, a Bíblia já falava sobre isso, já fala sobre isso, e nós pensamos que isso é algo novo. Quando nós vemos o excesso de trabalho chegando para o povo de Deus, quando nós vemos a nossa prole, né, sendo impedida de poder nascer, não, o bom é ter um filho só, não, o bom não é ter filho nenhum. E às vezes, muitas das vezes, nós acreditamos que ter filho é como se o nosso ventre somente fosse frutífero, mas vai muito mais além disso. Nós somos responsáveis, não por filhos também biológicos, mas nós somos responsáveis em gerar filhos na fé. E às vezes nós não pensamos nisso, nós não colocamos isso na mesa, nós não tratamos disso. Muitas das vezes nós pensamos que gerar filhos são filhos biológicos do ventre, não, são filhos da fé. Irmãos, como é bom ver as crianças falando: olha que som maravilhoso, olha que coisa boa. Felipe, te incomoda? Pode até parecer que incomoda, mas isso é a igreja de hoje, não vai ser a igreja de amanhã. Eles já são igreja de hoje, e eles tentam nos parar através disso, e Êxodo deixa claro isso para a gente. Então, nessa breve introdução, o que o Egito tenta fazer para conosco é tentar nos parar, ou com excesso de trabalho, ou não nos permitindo ter mais filhos, dizendo que filho é caro. Irmãos, e filho é caro mesmo. Mas quem supre as nossas necessidades? Quem supre? Às vezes nós ficamos confiados em Deus. Tem uma história muito interessante que é lá de São João do Oriente. Até amiga da Samanta, a mãe da Gisele, ela tinha uma vizinha, a Vitória, e ela não pôde ter mais filhos, né, a Aparecida, porque já estava avançada em dias, e ela parou dos 4 filhos, né, Josias, Gisele, Juliana e Gileade, os 4. E eles levavam os vizinhos ali, e desses filhos também foi gerada uma filha ali, uma filha espiritual, a Vitória. Hoje ela se encontra nos caminhos do Senhor, hoje ela conhece a Deus porque alguém teve coragem de gerar ela, alguém teve coragem de levar ela. Muitas das vezes nós pensamos: irmãos, eu sou fruto, não é de um parto biologicamente, não. Eu não sou fruto de uma barriga daqui, não. Eu sou fruto de um convite, através, Deus usando o irmão para que eu fizesse parte dessa família. E muitas das vezes nós encaramos a multiplicação como ter filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. Não, muitas das vezes essa multiplicação está do lado da sua casa. O que o mundo tenta nos fazer, e o que o Egito tentou fazer para com o povo de Israel é isso, é dizer: não, vocês estão cansados demais, porque vocês estão oprimidos por trabalho.
Vocês estão cansados demais, então vocês não podem ter filhos. Nós vamos matar todos os meninos. É isso que o Egito estava fazendo. Essa é a estratégia. E o que me espanta, como Deus apagou a história de José da mente daqueles egípcios. Irmãos, se não vejamos, 7 anos de escassez, não passou fome, teve 7 anos de escassez, mas Deus usa José para sustentar toda aquela região ali, porque José teve um plano estratégico, porque Deus quis assim. Então, do nada, some José da mente dos egípcios, some a história de José no Egito, some toda a história de José ali no Egito. Irmãos, é um pouco estranho. É estranho isso, como um rei do Egito se esquece de um governador que teve no Egito. Irmão, mas nós nos esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. O próprio Deus apagou a história de José para começar a trazer o povo dele de volta. Esse povo me pertence e eles não ficarão aqui. Eles não são desse povo. Eu os trouxe aqui para os alimentar. Eu os trouxe aqui para dar uma terra provisória para eles, mas eles não pertencem a esse lugar. Irmãos, então nós podemos, depois de saber tudo isso, de saber que esse livro é de Moisés, de saber que é o segundo livro da Bíblia, de saber que Deus, Ele proveu aqui Moisés. Daqui a pouco a história de Moisés começa no capítulo 2, acerca da libertação do povo. Eu pergunto, Henrique, o que é? O meu Henrique é meu filho. Henrique, o que é Êxodo? Ele fala, pai, a libertação do povo do Egito. A libertação do povo do Egito. Irmãos, o Henrique decorar isso foi uma semana, tá? Foi uma semana. Mas nós temos que insistir. Guilherme, Robledo, Marcone, Robinho, Jé, mais outros pais aí que estão aí. Nós temos que inculcar isso nos nossos filhos, os nossos filhos biológicos, espirituais. Nós temos que inculcar isso. Então nós podemos dividir esse texto em 2 partes. A primeira parte vai de 1 a 14, que fala única e exclusivamente sobre o trabalho. E eu queria ler novamente com os irmãos, para que os irmãos entendessem isso. A partir do verso 7, diz assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conheceram José. Ele disse ao seu povo, ao povo do Egito: Eis que os filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitó e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Olha que coisa, irmãos, quanto mais batia no povo, quanto mais colocava trabalho no lombo ali dos irmãos, mais eles se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que há na tirania os serviam. Irmãos, o peso do trabalho como estratégia de opressão foi que o rei do Egito usou. Vamos forçar esse povo a trabalhar até eles não ter tempo para nada. Vamos oprimi-los. Vamos colocar duras cargas neles. O texto nos mostra que mesmo no Egito, irmãos, Deus fazia o povo crescer.
Mas os filhos de Israel foram fecundos, multiplicaram-se e se fortaleciam muito. Irmãos, quanto mais botava serviço naqueles irmãos, mais eles se multiplicavam. É como se batesse uma massa de pão, sabe? Uma massa de bolo. Quanto mais se batia naquele povo, mais eles evoluíam, mais eles cresciam, mais se espalhavam na terra. O problema é que o crescimento do povo de Deus sempre incomoda o mundo, irmãos. Por isso que é muito importante nós nos posicionarmos onde nós estivermos. O povo de Deus incomoda. O crescimento do povo de Deus incomoda. O faraó não temia armas, mas temia um povo numeroso, forte e consciente da sua identidade. Quando nós nos apropriamos dessa identidade, que somos filhos do Deus vivo, quando nós nos apropriamos daquilo que somos, nós somos de Israel, nós somos o povo escolhido, e quando nós nos posicionamos, o mundo vem contra nós. O mundo se estabelece como um muro de Berlim, só que eles se esquecem que quem derruba esse muro é o nosso Deus. Então, por isso que nós temos que nos posicionar. Por isso que nós temos que enfrentar essas batalhas do dia a dia. Por isso que nós não podemos nos calar, porque nós incomodamos. Mas quando nós ficamos em silêncio, nós jamais vamos incomodar. Então a estratégia de Faraó foi clara: colocar capatazes, aumentar o peso do trabalho, tornar a vida amarga, irmãos. Vamos colocar a vida desse povo amarga, vamos dar tanto trabalho para eles, vamos jogar cargas e mais cargas e mais cargas, para eles não terem prazer de viver. Ocupar o povo com tarefas constantes. O objetivo não era apenas produção, irmãos, era cansaço. Um povo cansado, irmãos. Um povo cansado não ora. E eu fico vendo alguns vídeos na internet, como os coaches têm aproveitado disso, né? Dessas estratégias de Faraó. Como esse povo tem aproveitado essas demandas e dito o seguinte: você tem que produzir mesmo, trabalhar. Por quê? Isso é uma estratégia. Irmãos, o problema não está no trabalho, de maneira nenhuma. Mas o problema é que diversas estratégias do mundo te fazem trabalhar tanto que você não tem tempo mais para nem sequer orar. Você chega em casa, toma um banho, deita no sofá e desliga. Você não ora mais, você não suplica Deus mais pelas manhãs, nós não suplicamos mais Deus pela manhã. A estratégia de Faraó, ela também é a estratégia de hoje. Olha que coisa! A gente pensa que é uma coisa nova, e trazendo isso para mim, para a minha realidade, eu comecei a perceber isso na minha vida, e comecei, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que trabalhar, mas nós não podemos trabalhar ao ponto de sermos escravos do nosso trabalho. Nós não podemos ser escravos das coisas que nos pedem. Nós não podemos nos desligar daquilo que Deus deseja para nós, que é trabalhar com honestidade, com afinco, mas que nós possamos remir o nosso tempo de tal maneira que nós possamos contribuir com a obra do Senhor, crescermos em oração. E muitas pessoas falam comigo assim: Felipe, mas antes a igreja orava mais, ela era mais dedicada em oração. Irmãos, começa a olhar para a sua rotina. Começa a olhar para o seu dia a dia. Começa a olhar para as suas tarefas. Um povo cansado, irmãos, não ensina os seus filhos. Um povo cansado sempre sai cedo, chega tarde e não tem tempo para educar os seus filhos. Você sabe o que acontece hoje? Eu tenho plena convicção que aqui não acontece. O que acontece hoje?
assim, nossa, meu sonho é ter muitos filhos, é ter filhos, é ter um filho, é ter 2 filhos, é ter 3 filhos. Só que nós pegamos esse filho, que era um sonho nosso, um desejo do nosso coração, e nós colocamos e nós terceirizamos, né? Falei assim, ó, a partir de, você vai ficar aí no lugarzinho, na sua celinha, de 6 da manhã até 10 horas da noite. 10 horas da noite eu venho aqui, você vai dormir em casa, e está no regime semiaberto, né? É isso mesmo? Irmãos, olha o que nós estamos pensando, nós estamos contribuindo com as estratégias de Faraó. Nós estamos dando muitas coisas para nós mesmos, para nós nos ocuparmos dessas coisas, para nós não termos tempo para com Deus. Nós não ensinamos os nossos filhos, porque nós entendemos que nós estamos cansados demais para ensinar. Irmãos, um povo cansado não cultua. O povo de Israel não tinha tempo para cultuar. O povo de Israel ali no Egito não tinha tempo de cultuar o Senhor. O povo de Israel não tinha tempo. Irmãos, olha como é que é interessante. Nós trabalhamos dia após dia, dia após dia. E quando chega no domingo, e eu tive esse privilégio de falar, que alguém me convidou para jogar futebol, né? Aí eu falei assim, não, jogo, mas eu só não jogo no domingo. Aí ele, por quê? Você é adventista? Eu falei assim, não. Não, adventista guarda o sábado. A partir do pôr do sol da sexta, eles não fazem nada. Não, porque no domingo, o meu descanso como é espiritual, o domingo eu dedico às coisas do Senhor. Domingo é dia de estar com os irmãos. Domingo é dia de ver os irmãos, de cultuar a Deus com os irmãos. E você sabe o que nós fazemos no nosso domingo? Momentos de lazer. Ao invés de cultuarmos a Deus aqui, a Deus às 18 horas, nós não podemos, porque nós estamos fazendo outra coisa diferente do que isso daqui, de cultuarmos a Deus. Um povo de Deus não cultua, um povo cansado não sonha. Irmãos, aquele povo não tinha nem tempo para sonhar, irmãos. Era tanto serviço no lombo daqueles irmãos, era tanto serviço no lombo daqueles irmãos, que eles não tinham tempo assim, gente, nossa, eu queria ter uma bicicleta, eu queria conquistar, não tinha esse tempo, não tinha nada, eu tenho um sonho, tipo um acampamento da igreja, não tinha esse negócio, irmãos, eles não tinham tempo nem de sonhar, eram afligidos, um povo cansado não serve a Deus plenamente, espiritualmente, irmãos, isso continua acontecendo hoje, o mundo não se importa se você acredita em Deus, desde que esteja sempre ocupado demais para viver o reino. A agenda cheia, corpo cansado, mente sobrecarregada e pouco ou nenhum tempo para as obras de Cristo. Pouco ou tempo nenhum para as coisas de Deus. O faraó queria escravos produtivos, não filhos livres. E o mundo atual faz o mesmo, valoriza o quanto produzimos, mas não o quanto obedecemos a Deus. Você sabe o que o mundo quer de nós? É que sejamos produtivos mesmo. Você sabe o que o mundo quer de nós? É que nós trabalhemos incansavelmente mesmo, para que o nosso tempo seja roubado, para que o nosso tempo para com Deus seja roubado. Irmãos, o problema não está no trabalho. O problema está quando você usa do trabalho para dizer para Deus assim, Deus, eu não tenho tempo para o Senhor, porque eu trabalho muito. É a mesma estratégia que Faraó utilizou. É a mesma estratégia. As coisas se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, e nós como povo de Deus ficamos lá e cá, assim, e aí, meus irmãos, quem nos sustenta é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Nós temos que nos agarrar nisso, nós temos que ser contentes com isso, nós temos que apelar para isso. Senhor, me faz entender, me ensina a ser contente no Senhor. Eu quero ser contente no Senhor, irmãos, isso incomoda o meu coração. Eu não sei se incomoda o seu coração também, irmãos.
Mas todas as vezes que eu vejo alguém, não é daqui, que não conhece ao Senhor, que não tem um conhecimento do Senhor, eles são atolados, eles estão habitolados pelo trabalho. Eles reconhecem o Deus como Criador, mas só isso. Eles são completamente alienados. Completamente alienados. Meus irmãos, e nós como povo de Deus temos que enxergar isso. Nós temos que chegar na nossa velhice, e eu já falei com os meninos adolescentes que eu vou viver até os 102 anos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não sei se vou viver até lá, mas o meu querer, mas eu não quero viver nessa terra sem ser sustentado um dia sequer pelo nosso Deus. Não faz sentido a nossa vida, não faz sentido a nossa vida vivermos acumulando, castelos e mais castelos, se Deus não for dono de nossa vida, irmãos. A mesma estratégia que Faraó usou lá atrás, o mundo ainda utiliza, fazendo com que nós vivamos para isso, e não vivamos para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus, que possamos viver para a glória de Deus, que vivamos para a glória de Deus, que vivamos para a glória de Deus. Isso tem que incomodar os nossos ouvidos, a nossa mente. Isso não pode deixar a gente no mesmo lugar, irmãos. Então a estratégia do mundo é essa, nos entupir de afazeres, para que nós não possamos ser produtivos para o Senhor. A segunda coisa que eu quero que os irmãos também entendam, é que Faraó usa uma segunda estratégia. A segunda estratégia, ela se encontra do 15 ao 22, e eu quero que os irmãos me acompanhem aí, que diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servistes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Irmãos, o ataque à multiplicação do povo de Deus, isso vem de todos os lados, vem de todos os lados. Eu conheço algumas pessoas que elas amam tanto o trabalho que elas exercem, tanto trabalho que elas têm medo de ter filhos, porque elas pensam que isso vai ser um peso para elas, e o trabalho dela não vai ser mais produtivo, porque ela vai ter que dividir o trabalho dela com o filho dela. Parece absurdo, irmãos, mas essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. As pessoas acreditando que enquanto se acumulam de trabalho, e acumulando-se de trabalho, Faraó usa uma segunda estratégia que o mundo usa hoje, que é o quê? Não tenha filhos. Para quê? Para que ter filhos? E eu não digo somente de filho biológico, filho do ventre. Para que ter filhos? Para que se multiplicar? Olha o que os muçulmanos têm feito, irmãos. O que eles têm feito? Vamos ter muitos filhos, por quê? Para a religião crescer, para o povo muçulmano crescer, para as pessoas se tornarem muçulmanas e nós nos tornarmos a religião mais forte desse mundo.
Essa é a estratégia dos muçulmanos. E parece que para eles não ouvem ninguém. Falam assim, não existe esse negócio para nós. Nós vamos multiplicar mesmo. Não tem essa conversinha de que é caro ou barato, não. Nós vamos multiplicar mesmo. Quando o trabalho pesado não foi suficiente para conter o crescimento, o faraó muda de estratégia. Agora o ataque é direto à geração futura. Primeiro ele tenta agir de forma sutil, usando as parteiras. Quando isso falha, ele torna-se explícito. Lá no 22, que diz o seguinte: todo filho que nascer, lançareis no rio. Quando ele tentou premir o povo, ele disse o seguinte: vou chamar 2 parteiras lá, do povo deles mesmos, quando vocês forem atender as mulheres hebreias, vocês matam no ninho. Vocês matam lá na hora, não deixa viver. E elas obedeceram? Não, porque elas temiam a Deus. Elas temiam a Deus. Que mulheres valorosas! Sifrá e Puá. Olha que nome para colocar numa filha. Sifrá e Puá. Imagina uma menininha chamando Sifrá e Puá. Vem cá, Sifrá, vem cá, Puá. Mulheres virtuosas, que usaram de temer a Deus para não obedecer a Faraó. O objetivo aqui, irmãos, é claro: impedir que o povo de Deus se multiplique. Aqui não falamos apenas de filhos biológicos, como eu coloquei para os irmãos, mas de algo mais profundo, de filhos espirituais, de novos convertidos, de novas gerações firmadas na fé, continuidade da promessa. O que Deus prometeu para Abraão? Todo mundo sabe que o povo dele ia ser como o quê? Como as estrelas do céu, não é verdade? Você por acaso um dia, em algum momento da sua vida, já tentou contar as estrelas? Você se perde quando você chega no mar, quando você coloca a areia na concha da sua mão e tenta contar grãozinho por grãozinho ali, não tem jeito. Deus faz essa promessa com Abraão e parece que nós, povo do Senhor, nos esquecemos dela. Nós nos esquecemos dessa promessa. O povo de Deus, ele não vai parar de crescer, irmãos. Não há faraó, não há sistema no mundo que pode parar o mover do Senhor através do seu povo. O povo de Deus vai sair do Egito e ele vai marchar para a terra prometida. E ele está marchando para a terra prometida. Não há faraó no mundo, não há sistema de governo, nem direita e nem esquerda, que pode parar os eventos de Deus. Nunca existirá um sistema político que pode parar o avanço do povo de Deus. O mundo trabalha constantemente para quê? Desestimular a família. O mundo trabalha continuamente para normalizar a ausência de filhos. Irmãos, agora que eu tenho filhos, que eu entendo isso. Agora eu entendo porque que minha mãe e meu pai não quiseram. Você não muda para longe não, fica perto, fica aqui pertinho de mim, mora aqui do lado, mora aqui pertinho aqui, faz sua casa aqui, ó, arruma um trabalho ali, faz aqui, eu vou te ajudar. Hoje eu entendo isso, irmãos. Você sabe por quê? Porque quando a velhice vai me alcançar, irmãos, como é bom ter o conforto dos filhos. Quando nós precisarmos disso, quando eu precisar disso, como é bom ter o conforto dos filhos morando perto de mim. Ah não, um filho mora lá na Escandinávia, um filho mora lá nos Países Baixos, um filho mora lá na Austrália, um filho mora lá. Irmãos, não faz sentido isso. Salmo 127, o contexto desse salmo é maravilhoso. O contexto desse salmo é maravilhoso. Feliz é o homem que enche a sua aljava. Feliz é o homem que, quando alguém vier guerrear, tentar tomar o terreno dele, ele tem filhos para proteger. E eu não estou falando somente de filhos biológicos, irmãos. Eu estou falando de nós, família da fé. Quando eu passar necessidade, se aprover Deus, eu passar necessidade, eu terei vocês para me ajudar.
eu terei vocês para estender a mão. Muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Muitas das vezes algumas pessoas acham que é vergonha suplicar, pedir aos amados irmãos da igreja: me ajude, porque eu não estou conseguindo vencer sozinho. O mundo trabalha, irmãos, constantemente para quebrar valores. O pai não é senhor mais, é o ser. O que, pai? Às vezes é um negócio irrisório, né, irmãos? Às vezes é algo pequeno, mas o mundo trabalha para isso. Nós não respeitamos os nossos pais como eles devem ser respeitados, quebrando o 5º mandamento em honrar o pai e a mãe. Nós não nos direcionamos aos nossos pais com medo e temor. Nós direcionamos a nossa vida para com os nossos pais como se nosso pai fosse amiguinho. Não, você tem que olhar para o seu pai e ver no seu pai e na sua mãe algo temível ali. Eu falei assim: não, é meu pai e minha mãe que está ali. Eu não posso desapontá-los. Quebra de valores, quebra de princípios. E nós escalamos isso dia após dia. Felipe, mas a minha mãe não é fácil. Mas é sua mãe. Felipe, mas a minha mãe não se comporta. Mas é sua mãe. Tem uma história que o pastor Hernandes Dias Lopes conta. Isso é muito interessante para os nossos dias, para nós considerarmos. É um contexto de um casal lá na África, e um pastor contou para ele, e ele replicou isso para a igreja. Ele disse o seguinte, que essa mulher, irmãos, é tão fantástico isso, que essa mulher, ela apanhava todos os dias. O seu marido bêbado chegava em casa e a batia muito. E ela relatou para o pastor, não dá mais. Como é que eu vou ficar com um homem desse, que ele me bate todos os dias? Como é que eu vou ficar com um homem desse, que todos os dias me bate de maneiras diferentes? Imagina o estado dessa mulher, irmãos. Imagina o que essa mulher passava todos os dias. Aí esse pastor ficou sabendo disso, foi à casa dessa mulher, disse: minha irmã, você vai fazer o seguinte, arruma uma bacia d'água. A mulher achou estranho: arruma uma bacia d'água. Você vai mornar a água, deixar ali dentro da bacia, e quando ele chegar, você vai lavar os pés dele. A mulher: que é isso, pastor? O senhor está maluco? O senhor ficou doido? Como é que o homem me bate todos os dias, e o senhor quer que eu lave os pés dele com água morna ainda? Eu falei assim: minha irmã, é isso que eu quero que você faça. E durante uma semana ela ficou irredutível: não vou lavar mesmo. Ele me bate todos os dias, eu não vou lavar. Aí na segunda semana, ela falou assim: vou fazer isso, né? Não tenho nada a perder, vou fazer isso. Na segunda semana que ele chegou bêbado, ela não conseguiu, porque ele já chegava e dormia, metia a mão nela e dormia. Mas nos dias para frente, ele chegou e ela esquentou a água na bacia, chamou ele, e olhou para ele e falou assim: eu preciso lavar seus pés. E ele meio sem entender, falou assim: que mulher maluca é essa? Eu bato nela todos os dias, chego em casa embriagado, e a mulher, ela vai lavar meu pé ainda? E ela lavou os pés desse homem. E ele ficou com aquilo na cabeça: sua mulher, quem te falou isso? Não, foi meu pastor lá da igreja. Ele falou que é para... Não, eu quero conhecer esse homem. Eu quero conhecer essa pessoa que mandou lavar meu pé. Como assim, lavar meu pé? Irmãos, para a glória de Deus, esse homem conheceu esse pastor, e a palavra foi pregada para ele, e esse homem se converteu ao evangelho, e hoje é um dos maiores evangelistas que tem ali em Campos, na África. Irmãos, Deus usa histórias assim pouco convencionais para transformar a vida de homens e de mulheres, mostrando que o evangelho, ele é evangelho de valores.
Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos deixar de amar os nossos irmãos. Nós não podemos deixar isso acontecer, abrir mão desse valor, do qual Jesus nos disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Ame. Irmãos, amar é completamente diferente de você ter um sentimento qualquer por alguém aqui. Eu gosto, posso usar essa palavra? Eu gosto e tenho mais proximidade com alguns irmãos aqui. Me relaciono mais com eles. Mas isso não me impede de amar todos vocês que estão aqui. Irmão Wallace, se estiver passando por alguma dificuldade, o que eu, como irmão, tenho que fazer? É atendê-lo com generosidade. Eu tenho um relacionamento com o Senhor? Eu vou na casa do Senhor? Não vou, como eu vou aqui, mais vezes na casa de alguns aqui. Mas a partir do momento que houver necessidade, eu estarei aqui exercendo a generosidade. O povo de Deus se esqueceu desses valores. O mundo tenta romper isso. Dizer que nós somos irmãos somente quando nós entramos aqui. Nós subimos aquela rampa, ultrapassamos aquela porta, sentamos no banco. Agora nós somos irmãos. Agora nós somos irmãos. Mas a partir do momento que nós saímos, nós tiramos tudo o que somos aqui dentro e começamos a viver de forma nada convencional. O mundo tenta essas estratégias: desestimular a família, normalizar a ausência dos filhos, quebrar valores, romper a transmissão da fé. Entenda uma coisa, Flávio tem 2 meninas. Flávio, transmita a vossa fé para suas filhas. Guilherme, Kézia, transmita a fé para seus filhos. Marcone, Robinho, transmita a fé que vocês têm para os seus filhos. Nós precisamos incomodar o mundo, irmãos. Nós precisamos acordar e ter uma notícia ruim a respeito disso. Não é uma notícia boa, não. Uma notícia ruim. Falei assim, o povo está se movendo, o povo está marchando, o povo está saindo do lugar, o povo não quer saber desse negócio, o povo está indo, o povo está saindo do Egito. Um povo que não se multiplica desaparece com o tempo. Quando nós olhamos para a natureza, alguns animais que não se multiplicam, o que acontece? Acabou, não tem mais da sua espécie, acabou. Um povo que não gera filhos naturais ou espirituais perde o seu futuro. Mas o texto nos mostra algo poderoso: as parteiras temeram a Deus, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mesmo sob pressão do sistema, elas escolheram obedecer ao Senhor. Isso nos ensina que mesmo em um mundo contrário, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Você é remanescente? Você é o remanescente? É dessa maneira que nós temos que nos posicionar como remanescentes fiéis. Fiéis, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos parar na primeira trincheira que nós nos encontrarmos. E para concluirmos, irmãos, Êxodo 1 revela 2 grandes estratégias do inimigo. A primeira, nos ocupar demais para que não tenhamos tempo para Deus. E a segunda coisa, impedir nossa multiplicação para que a fé não avance para a próxima geração. Mas o texto também nos mostra uma verdade eterna: quanto mais o povo era oprimido, mais se multiplicava. Eu estou achando que a gente tem que ser mais oprimido, né? O que vocês acham? Você acha que com as lutas da economia, vocês acham que as lutas que nós temos no dia a dia, você acha que são muitas? Olha esse povo que era oprimido dia e noite, dia e noite, dia e noite. E o povo só crescia.
O plano de Deus não pode ser frustrado por sistemas humanos e nunca será. A pergunta que fica para nós é: temos vivido apenas para trabalhar ou para servir a Deus? Estamos gerando frutos, filhos espirituais e deixando um legado de fé? Deus continua chamando o seu povo para sair do Egito, romper com a opressão e viver plenamente o propósito do reino. O faraó até tentou impedir, meus irmãos, o crescimento, mas Deus já tinha decidido multiplicar o povo. Deus já decidiu multiplicar seu povo. Olha que privilégio que nós estamos tendo, irmãos, de poder fazer parte dessa multiplicação. E se você ainda não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa tomar essa decisão agora. Nesse exato momento, você precisa reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida. Nós precisamos olhar para Cristo e enxergar aquela cruz vazia, porque ali Ele não mais está. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está junto do Pai, do qual é o nosso advogado fiel. E o que eu mais quero, e eu espero que os irmãos também queiram, é estar com Ele, na glória, junto dEle. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele nos escolheu como povo dEle e nos fez multiplicar. Nós somos fruto de Abraão, de Isaque e de Jacó, o povo do qual Deus escolheu, os remanescentes, aqueles que esperam somente no Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor.